precursora do farol da divindade. De Vargas a Goulart. Os esforços para a industrialização do Brasil quase sempre se chocaram com interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos. Após a Revolução de 30, o conflito tornou-se mais intenso, quando o governo de Getúlio Vargas, diante das dificuldades da balança de pagamentos e da crise geral de capitalismo, passou a intervir diretamente na economia. Vargas, com sua estratégia de compromisso, atribuiu ao Estado decisivo papel no desenvolvimento do país, explorando as contradições imperialistas para concretizar importantes empreendimentos com a implantação da primeira usina siderúrgica. Vargas, deposto com o aval de Washington pelo golpe do Estado de 1945, voltou ao poder através do voto, consolidou o processo de industrialização e a orientação nacionalista que o governo de Marechal Eurico Dutra teria interrompido. Em 1951, Vargas deu começo ao monopólio estatal do petróleo, elaborou o projeto da Eletrobras, negociou com cientistas alemães a compra da tecnologia nuclear, encareceu as importações de bens e capital e tentou o controle sobre as remessas de lucros para o exterior. Tais iniciativas ajudaram em resolver os problemas da energia, a induzir a fabricação de máquinas e equipamentos no Brasil e a conter a evasão de capitais, assim afetando interesses monopolísticos de poderosos cartéis que investiram para derrubá-lo, do governo em aliança com a burguesia comercial, que se beneficiaria dos negócios da importação e exportação. A campanha ativada pelo jornalista Carlos Lacerda e oficiais da Cruzada Democrática resultou o suicídio de Vargas em 24 de agosto de 1954. Assim, foi desencadeada uma reação popular que paralisou o golpe de Estado, por ter denunciado a manobras dos grupos estrangeiros em sua carta-testamento. De 11 a 21 de novembro de 1955, com intervenções militares, foi assegurada a posse de JK e João Goulart na presidência e vice-presidência da República. Eleito pela coligação PSD e PTB, com apoio de comunistas, Kubitschek ampliou o regime de liberdade e executou um programa de desenvolvimento, o Plano de Metas, às custas de substanciais concessões aos capitais estrangeiros. Manteve a industrialização 113 da SUMOC, provocando um dumping no mercado nacional de máquinas e equipamentos, e também orientou a industrialização para a fabricação de bens duráveis de consumo, como automóveis, eletrodomésticos, entre outros. O regime econômico brasileiro, conjugando favores fiscais de diversos tipos às dificuldades de importação de bens de consumo, funcionou de modo a atrair e a forçar as empresas estrangeiras a investir no país. A Instrução 113, revitalizada pela Lei de Tarifas, permitiu que elas importassem máquinas e equipamentos obsoletos, valorizados como se não fossem, sem cobertura cambial ou restrições de qualquer espécie quanto a similares de fabricação nacional, ao tempo em que negava o mesmo direito às firmas brasileiras. Essa transação, que acomodou o desenvolvimento do Brasil às conveniências do capitalismo internacional, valeu ao governo Kubitschek a relativa estabilidade de que gozou no âmbito da democracia política. Ao fim do período, os sinais da crise começaram a aparecer. A fraqueza do mercado interno, a ociosidade das fábricas variavam de 30% a 60%. A inflação se intensificava, o déficit da conta corrente do balanço de pagamentos pulou de 266 milhões de dólares em 1958 para 410 milhões de dólares em 1960, uma vez em que as empresas estrangeiras ultrapassaram a fase de implantação e incrementaram as transferências de recursos para suas matrizes. A fim de superar a crise, algumas forças políticas viram a necessidade da reforma agrária e da limitação das remessas de lucros para o exterior.
a par da ampliação do comércio com a América Latina, África e Bloco Socialista, enquanto outros setores das classes dominantes advogavam a libertação do câmbio, restrições do crédito e compreensão dos salários. O mesmo programa que foi utilizado após a morte de Vargas em 1954. Em 1960, quando as tensões do desenvolvimento aguçaram as lutas sociais e as classes dominantes, debatendo-se em profundas contradições, caíram no impasse em que se manifestou com a eleição de Jânio Quadros para a presidência da República. Quadros, sustentado pela oligarquia financeira e pelas mesmas forças que derrubaram Vargas em 1954, uma vez que no poder principiou imediatamente a libertação do câmbio, promovendo através da Instrução 204 da SUMOC uma reforma pela qual os governos de Café Filho e Kubitschek não tiveram condições ou coragem de assumir a responsabilidade, apesar da pressão do Fundo Monetário Internacional. Sua política de combate à inflação teria como complemento a compreensão dos salários, a contenção do crédito e outras medidas que sacrificariam os trabalhadores e a classe média. A elevação do custo de vida, acelerado pela Instrução 204, desgastava a popularidade do governo e de Quadros. Assim, compreendeu que dificilmente alcançaria seus objetivos. Quadros tentou interromper o impasse institucional mediante um golpe de Estado, não um golpe convencional, e sim um golpe de Estado aceito pelo consenso nacional, que lhe permitisse dirigir o país acima das classes sociais e dos partidos políticos. Quadros renunciou e a reação que esperava não ocorreu. Quanto ao seu plano em renunciar ao governo, comovendo as massas e elevar as forças armadas sob o comando de ministros reacionários e admitir sua volta como ditador, para não entregar o poder a João Goulart. O Congresso acatou-lhe tranquilamente o gesto e ninguém discutiu a possibilidade de seu retorno ao governo, como esperava. Goulart tinha efetivamente todas as condições, conforme ele próprio reconhecia, para tomar o governo como chefe de uma revolução. Dispunha de exército, milícias estaduais e o povo estava ao seu lado, mas ao contrário de Quadros não quis a ditadura. Goulart, populismo e trabalhismo. João Belchior Marques Goulart, chamado de Jango, nasceu em 1º de março de 1918 em São Borja, Rio Grande do Sul. Antes de completar 25 anos, se encarregou dos negócios do pai, comprando e vendendo gado. Sua atuação política em São Borja começou em 1945, após o golpe que derrubou o Estado Novo. Ele se aproximou de Vargas, a quem conhecia por ligações de família, e o apoiou quando muitos beneficiários da ditadura o renegavam. Conquistou-lhe a confiança e, como seu intérprete, ascendeu na chefia do PTB e na política nacional. Assim como Vargas, sua autoridade se impunha e o modo de produção e situação nos Pampas gerava uma convivência social mais aberta e democrática. Isso ajudou o trato de Goulart com os líderes sindicais. Goulart era um homem simples, informal e discreto, e não se pode, contudo, considerá-lo um populista, como frequentemente se faz, já que entende-se por populismo o estilo político manifestamente individualista, cuja demagogia deita raiz na impotência pequeno-burguesa, implicando em qualquer de suas formas uma traição à massa popular. Esse programa se resume na personalidade do líder, no carisma e capta as necessidades das massas. Por outro lado, para sua liderança, tal não era o caso de Goulart, que não atuava como um demagogo. De acordo com Darcy Ribeiro, era um reformista, e sua política se assentou fundamentalmente na massa organizada, nos sindicatos e num partido político, o PTB, bem ou mal um partido de composição operária. As origens e evolução do PTB. O Partido Trabalhista Brasileiro foi fundado por Getúlio Vargas, numa das vertentes do bonapartismo de Vargas. A outra vertente foi o PSD, Partido Social Democrático. Surgiu quando o Estado Novo agonizava. Era considerado um partido composto por operários, apesar dos elementos pequenos burgueses e de algumas peculiaridades regionais que o influenciavam.
porque, apesar de ser um partido com base exclusivamente urbana, sua ideologia atingiu os estados menos desenvolvidos e também o interior, mas isso não descaracterizava sua imagem de partido trabalhista urbano. Sua linha política era muito próxima à da social-democracia europeia, após a Primeira Guerra Mundial, do que ao populismo. O partido teve sua ascensão com João Goulart. O PTB agia como um porta-voz da classe trabalhadora, intermediando as reivindicações dos funcionários e também zelando pela não exploração da força de trabalho dos mesmos. Devido a tal atitude, seus líderes sindicais ficaram conhecidos como pelegos, denominação dada à manta que se põe entre a sela e o dorso do cavalo para facilitar a montaria. Essa intermediação entre classe operária e patrão reforçava a comparação com a social-democracia europeia. Em seu começo, o PTB, como Vargas dizia, era apenas um partido socializante e não socialista, que devia ser uma opção para os trabalhadores que não interagiam nem com o PSD e nem a UDN, variantes da oligarquia cindida, e funcionaria como uma defesa contra o avanço do PCB, uma organização também dos trabalhadores, porém mais agressiva politicamente e que era combatida pelo Estado Novo. Vargas sempre tentou neutralizar o comunismo através de métodos que não os de força. Em 1935, quando a Aliança Nacional Libertadora, sob a direção do PCB, mobilizava as massas contra o governo, ele se reuniu com um grupo de industriais e solicitou que aplicassem as leis trabalhistas, assim evitando o desagrado do meio operário. Mas Vargas não obteve apoio, pelo contrário. Pelo contrário, os industriais reclamaram contra leis trabalhistas, contra a fiscalização que invadia as fábricas e como esses direitos dos funcionários provocaria indisciplina dos mesmos e fazia os empresários perderem autoridade perante os funcionários. Mas não foi só Vargas que não foi compreendido, o PTB também não. As classes dominantes nunca o admitiram sequer como opção política dos trabalhadores. Combatiam à medida que ele se apresentava como corrente do movimento operário, participando de choques sociais. E a rejeição aumentou devido à ênfase que o PTB defendeu a intervenção do Estado na economia, o que incompatibilizava ainda mais com a significativa parcela do empresariado. Uma série de fatores que vão desde o problema político do desenvolvimento econômico do país, fortalecimento da contradição anti-imperialista, entrelaçando-se com as lutas sociais, contribuíram para afirmar o PTB como um partido na direção de esquerda, um partido de reformas populares, mas não populista. Essa tendência se fortaleceu após o suicídio de Vargas, sob o impacto da Carta Testamento, enquanto na esteira da industrialização o PTB emergia como a segunda força eleitoral do país, triplicando sua bancada na Câmara Federal, que em 46 era composta por 22 deputados, para 66 em 58, e quase dobrando esse número em 62, com 116 deputados. Com o crescimento tão evidente do partido, João Goulart, que o comandava desde 52, virou alvo das diatribes do reacionarismo civil e militar, que nunca aceitaram as mudanças que Vargas, o PTB e Goulart trouxeram. Ascensão e queda do ministro do Trabalho. Nomeado em 1953, Goulart suportou violenta campanha desde o primeiro dia de sua gestão. Durante 8 meses, jornais burgueses viviam constantemente agredindo. A tribuna da imprensa acusava-o de pretender, com Vargas, implantar no Brasil uma república sindicalista ao estilo Perón. Os ataques aumentaram quando ele sugeriu a elevação de 100% para os salários mínimos, que vigoravam naquela época. E a campanha culminou com um memorial assinado por inúmeros coronéis e tenentes-coronéis, exorcizando o comunismo solerte e condenando a medida anunciada sob a alegação de que subvertiria os valores profissionais. Goulart caiu, mas segundo ele próprio salientou, não se deixaria intimidar com o descontentamento que sua conduta havia provocado naqueles que vivem acumulando lucros à custa do suor alheio.
Ao resignar ao cargo de ministro, encaminhou a Vargas os estudos para a adoção de várias medidas, dentre elas, revisão dos níveis de salário mínimo, congelamento dos preços, extensão das leis sociais aos trabalhadores do campo e fiscalização pelos próprios operários do cumprimento da legislação trabalhista. Acredito que tenha colaborado para dar um sentido mais social e mais cristão à nossa democracia, escreveu a Vargas, acrescentando: tenho absoluta convicção de que agi com dignidade, preferindo ficar ao lado dos trabalhadores e pactuar com os inúmeros advogados de interesses espúrios que muitas vezes bateram às portas do meu gabinete, pretendendo especular com o sofrimento e a desgraça do povo. Não pretendo recuar do caminho que até agora venho seguindo. Continuo ao lado dos trabalhadores, apenas mudo de trincheira. A República Sindicalista e a campanha contra o movimento operário. O getulista mais visado era naturalmente Goulart, o legatário político de Vargas. Tentaram impedir sua candidatura à vice-presidência da República, na chapa de Juscelino Kubitschek. A tribuna de imprensa acusava-o ora de corrupção, ora de aliar-se aos comunistas. Lacerda chegou ao ponto de divulgar uma carta falsa, procurando comprometer Goulart com um suposto plano de coordenação sindical entre Brasil e Argentina, criação de brigadas operárias de choque e contrabando de material bélico pela fronteira de Uruguaiana. E por detrás de Goulart, o que procurava atingir era a estrutura sindical. Embora suprimida pelo Estado, constituía poderoso instrumento de mobilização dos trabalhadores, inviabilizando a possibilidade de representação operária na política brasileira. As divergências com o governo JK. Após a eleição de João Goulart, em 1955, ocorreram divergências no governo devido ao PTB ocupar os Ministérios do Trabalho e da Agricultura, concorrendo mediante o controle do movimento sindical para o êxito da política de JK. Era inevitável que as divergências aparecessem em função dos conflitos de classe, dos interesses que cada partido representava junto ao governo e das necessidades das mudanças criadas pelo intenso ritmo da indústria. Essas divergências se acentuaram no ano de 1959, quando o ministro da Fazenda, Lucas Lopes, restringiu o crédito, concedeu bonificações aos exportadores, reduziu os subsídios às importações de trigo e petróleo, tentando executar um programa de estabilização monetária. Goulart manifestou sua posição em relação à recomendação de que o aumento do salário mínimo se limitasse a recompor o poder de compra dos trabalhadores. Aquela época, quando a política econômica de Lucas Lopes corroía a popularidade de JK, Goulart observou numa carta ao senador Benedito Valadares, presidente em exercício do PSD, que a economia brasileira estava caindo progressivamente na dependência de interesses internacionais. Alertou-o ainda para a necessidade de impedir que o processo de desenvolvimento conduzisse às formas antissociais de utilização do poder econômico. Por isso, no seu entender, era indispensável o fortalecimento dos meios de intervenção do Estado. Goulart pediu então ao senador Benedito Valadares o apoio do PSD para a aprovação de várias emendas constitucionais. Medidas legislativas. As outras reformas que dependiam de emendas constitucionais eram fundamentalmente estas: reforma agrária, para permitir o acesso do trabalhador rural à terra e instituir em algumas regiões formas de exploração cooperativa ou coletiva, com assistência financeira e técnica da União ou dos Estados. Redistribuição das rendas públicas para que os estados mais pobres e subdesenvolvidos pudessem atender às necessidades de suas populações, deixando de viver como esmoleiros, chapéu na mão, implorando o auxílio do governo federal. O PTB como esquerda. Em 1958, é apontada como tarefa do PTB a constituição do poder operário no Brasil. Na Bahia foi apontado por um candidato ao governo que a missão do PTB era preparar os trabalhadores brasileiros para assumir crescentes responsabilidades em todos os níveis de governo. Pouco tempo depois, o governo compacto influenciou decisivamente para dar o tom de esquerda ao partido. Em 1961, o PTB procurava estabelecer uma identidade ideológica e adquirir contornos doutrinários e programáticos. Goulart e outros projetaram a realização de um congresso trabalhista com o objetivo a tomada de consciência da opinião pública quanto à existência de uma doutrina política trabalhista, tomando como princípio que
A posição fundamental do partido é de um instrumento de reforma, de mudança, de superação da estrutura social brasileira. Não quer o PTB corrigir apenas a estrutura social existente, quer mudá-la para uma coisa melhor, favorável à incorporação do povo brasileiro em nível de educação, produtividade e consumo tão superiores que são, por isto mesmo, diferente em qualidade e finalidade dos atuais. Por isto, o PTB deve afirmar-se como um partido de esquerda, um partido de massa, como um partido que se dispõe a liderar a transformação da estrutura social brasileira por métodos democráticos até onde for indispensável ao bem-estar do povo. Enfim, o Congresso Trabalhista não se concretizou, em virtude de vários fatores, alguns de ordem interna. Essas simples articulações do partido evidenciaram o determinado grau de amadurecimento ideológico. Goulart, em seus programas, não representava recurso demagógico, populista eleitoral e, sim, correspondia a um nível de consciência da problemática brasileira. Em 1958, Goulart anunciou a necessidade de mudanças constitucionais e tomou como centro de toda a sua pregação. Reelege-se vice-presidente da República em 1960.